Que a paz e a graça do Senhor Jesus possa estar sobre as nossas vidas. Eu vou ler alguns textos. Vou começar no Salmo 68. Primeiro eu vou ler o 5 e o 6. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Depois, no versículo 10 do mesmo Salmo 68, Deus diz: Aí habitou o teu povo, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Em Êxodo 22, versículos 22 e 23, a Bíblia diz: Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Também no livro de Êxodo 23, versículo 9, diz: Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. E lá em Tiago 1, 27, diz assim: A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Bom, acho que. E tem muitas outras passagens, muitas outras. O próprio Tiago 2, tem Atos 4. Acho que está bem claro em todas essas passagens que a vontade de Deus é que possamos atender e ajudar os necessitados. Deus conta com a sua igreja para atender aos necessitados, para acolher os desamparados. Deus é nosso Jeová Jirê, o nosso Deus provedor, mas conta conosco para amparar quem precisa e para sermos provedores de quem está sem a provisão necessária. Deus ouve o clamor do necessitado, como ouviu a voz de Agar lá no deserto. Deus é contra qualquer tipo de opressão, pois sua vontade é que todos sejam libertos dos opressores e dos homens cruéis e egoístas. A verdadeira religião é dar amor aos órfãos, às viúvas e acolher os estrangeiros. E a gente pode, aqui quando a gente fala de estrangeiro, não é um estrangeiro que veio passar férias no Rio de Janeiro para conhecer o Pão de Açúcar. Não, está falando aqui de refugiado. Ele está se referindo ao povo de Israel que estava refugiado no Egito, que estava ali como escravos, cativos. Em Mateus 25, no sermão escatológico de Jesus, ele faz uma grande exortação. E essa exortação, eu não sei quanto a vocês, mas ela me causa um grande temor. Um grande temor. Mateus 25, de 41 a 46. É muito maior o texto, mas esse já dá para, do 41 a 46, já dá para a gente entender todo o contexto. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá:
Em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. É muito dura essa palavra, mas foi dita pelo próprio Jesus. E nós, como igreja, temos que ter temor em nosso coração. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. Nós nos tornamos justos pelo sangue de Jesus. E se somos justos ou justificados, temos que ser generosos, porque o Senhor tem sido generoso conosco. Nós temos que olhar para o faminto com os olhos de misericórdia que o Senhor nos ensina a ter. Lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Não podemos ficar indiferentes ao faminto, ao desabrigado. Não podemos desprezar e muito menos oprimir aquele que está em situação de vulnerabilidade. Eles não podem ser invisíveis para nós, porque não são invisíveis para Deus. Jesus morreu por eles também. Cantamos e pedimos a Deus para olhar com os olhos dele e para termos um coração igual ao dele. E qual é o olhar de Deus para o órfão, para a viúva, para o refugiado, para o desamparado, para o enfermo, para o necessitado? Qual é o olhar de Deus para essas pessoas? O olhar de Deus para eles é o olhar de misericórdia e de generosidade. E Ele quer nos usar para atender e amparar quem está precisando. Temos que ser a provisão de Deus para os desamparados. Eu no começo falei de Atos 4. Sim, é muito lindo o texto de Atos 4, versículo 34, que diz que não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos compartilhavam de seus bens com os necessitados. Lógico que não está em nossas mãos matarmos a fome e amparar todas as pessoas com necessidades, porque o mundo agora é outro e há uma quantidade imensa de famintos e desabrigados. Mas alguma coisa nós podemos fazer. Alguma coisa nós temos que fazer. Outro dia o pastor Aloísio, o meu pastor, disse uma coisa tão maravilhosa. A igreja toda estava fazendo um jejum. Cada um botou um horário, um dia, para fazer um jejum no começo do ano, em janeiro. E ele disse algo que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sou uma pessoa que jejum muito, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele disse assim: aquele almoço que você não vai comer porque você está em jejum, compre uma quentinha ou pegue na sua casa um prato de comida e dá para uma pessoa em situação de rua. Gente, aquilo foi um bálsamo para mim. Eu achei tão maravilhosa aquela exortação que eu imediatamente obedeci. Em janeiro, já fiz meu jejum de fevereiro e eu dei quentinha para as pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Eu não posso dar quentinha para todas as pessoas que eu encontro pela rua, mas para alguns eu posso dar. Os discípulos de Jesus eram conhecidos pelo amor. E nós, como igreja, temos que ser conhecidos também pelo amor e pela bondade. A igreja de Jesus não pode ser egoísta, indiferente ou desamparado.
E temos que ter a consciência de que tudo o que fazemos de bom ao nosso próximo, estamos fazendo a Jesus. Então, quando a gente der uma quentinha, quando a gente matar a fome de alguém, a gente olha para os céus e diz: Senhor, é para ti. Eu estou matando a sua fome. Quando a gente tira do armário roupas que a gente não está usando para doar àqueles que precisam de roupas, a gente tem que dizer: Senhor, eu estou te vestindo. Quando a gente for visitar um enfermo, a gente tem que dizer: Senhor, eu estou indo te visitar. A gente tem que ter essa consciência de que tudo que fazemos de bom ao nosso próximo estamos fazendo para Jesus. O amor tem que ser a nossa marca. A bondade e a benignidade têm que ser vista em nós, por todos os que estão à nossa volta. Afinal, bondade e benignidade são virtudes do fruto do Espírito Santo que habita em nós. Essa é a verdadeira religião, essa é a verdadeira justiça, esse é o evangelismo mais eficaz. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que olhar para o necessitado, para o desamparado e fazer por estes o que estiver ao meu alcance, porque assim estarei fazendo para Jesus. O amor de Deus é grande demais e nós temos que beber desse amor. O amor que ele derramou sobre nós tem que dar frutos. Ou seja, nós temos que derramar esse mesmo amor em outras pessoas. Temos que ser a provisão que as pessoas necessitam. Então, meus amados e minhas amadas, a minha oração por mim e por você é que haja temor em nossos corações e que em todo tempo queiramos agradar ao nosso Senhor, atendendo e amparando o órfão, a viúva, os refugiados, que é o estrangeiro. A minha oração por mim e por você é que o que tiver ao nosso alcance nós possamos fazer, matando a fome, a sede de Jesus, o visitando, o vestindo quando ele estiver nu, o hospedando, fazendo tudo isso ao desamparado. Minha oração por mim e por você é que possamos ser conhecidos pelo amor e pela generosidade que Deus já derramou em todos nós. Minha oração por mim e por você é que tenhamos o olhar e o coração de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.